Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Direito Penal do Zero Podcast. Eu sou Gia Campos e é sempre um prazer disponibilizar aulas para vocês que querem aprender o direito penal totalmente do zero. Queridos, na aula de hoje nós falaremos sobre o crime de homicídio que tem previsão expressa no artigo 121 do Código Penal. Se você quer saber mais, fica aqui que você já vai me acompanhar. Bom, se você quer saber mais, você teria entrado aqui, claro. Tá bom. Continuando, queridos, evidentemente que você quer aprender o direito penal totalmente do zero e também quer aprender o que é o homicídio. Então, bora lá para nossa aula, porque hoje, como eu sempre digo no podcast, a aula está imperdível. Então, queridos, como dito, o artigo 121 do Código Penal, ele vai tratar exatamente sobre o crime de homicídio. O crime de homicídio, então, é aquele crime que vai inaugurar toda a parte especial do Código Penal. E o homicídio, ele tem uma característica especial, porque ele tem uma forma comum, que é o homicídio simples, mas também ele tem uma forma qualificada, que vai ter um aumento da pena. Mas como eu sempre faço no podcast, eu gosto de falar sobre a classificação jurídica do crime. Então, em primeiro momento, você deve observar que o crime de homicídio ele é um crime comum. E o que significa, de fato, um crime comum? Um crime comum é aquele crime qual pode ser cometido por qualquer pessoa. Ou seja, eu ou você podemos praticar o crime de homicídio por quê? Porque ele não exige uma qualidade específica do sujeito. Qualquer um. Por essa razão, ele é um crime comum. Continuando, ele é um crime de ação ou forma livre. Um crime de ação ou forma livre é aquele crime que o sujeito ele pode utilizar qualquer meio que está disponível ali para ele, de modo a cometer aquele crime. Ou seja, você na situação onde você tem um ânimos, qual que é o ânimos? O ânimos necante de cometer um crime de homicídio, de matar aquele seu desafeto. Você, diante da sua atual situação, você pode utilizar qualquer meio. Meio este que é eficaz para quê? Para realizar o óbito, para consumar aquele crime de homicídio, o qual você tem a pretensão. Continuando, queridos, este é um crime material. Por que a gente fala que é um crime material? Quando nós estamos diante de um crime que é material, é importante você compreender que quando nós estamos falando de crime material, é aquele crime cujo qual o seu resultado naturalístico ele exige para efetiva consumação. Ou seja, a morte do sujeito passivo. Nesse caso, a gente está falando o seguinte, exige um resultado naturalístico. Qual que é o resultado naturalístico? A consumação daquela morte, a consumação daquele óbito. Ele vai deixar, é claro, que um vestígio no mundo externo. Qual que é o vestígio no mundo externo? A morte do sujeito, é a morte daquele sujeito passivo, o qual você tem como um desafeto. Continuando, ele também é um crime de dano. Aqui, quando nós estamos falando do crime de dano, é importante você verificar qual é a classificação, onde que o crime está. Se eu estou falando de um crime cujo é um crime contra a vida, evidentemente que o dano causado quando você comete um crime de homicídio, ou quando tem a ocorrência de um crime de homicídio, é o dano à vida da pessoa. Vamos supor que nós estamos falando de crime de roubo, por exemplo. Aqui nós estamos falando no crime de roubo, é um crime contra o patrimônio. Já aqui no crime de homicídio, evidentemente que é um crime contra a vida, então é um dano contra a vida. E aí, continuando, nós vemos que o homicídio ele é um crime instantâneo. O que acontece quando nós estamos falando de um crime instantâneo? Um crime instantâneo é aquele que vai se consumar naquele determinado momento em que cometeu o crime, que o sujeito cometeu o crime. Então, a partir do momento em que eu realizo a consumação, pensa que tem que ser consumado aquele crime de homicídio, já se consumou. Então, por isso, ele é um crime instantâneo, ou seja, o seu resultado ele vai ocorrer, embora as consequências elas sejam eternas, que é a morte da vítima, o resultado ele vai ocorrer. E ainda, queridos, é importante nós ressaltarmos que ele é um crime unissubjetivo. Quando nós estamos falando subjetivo, sujeito. Então aqui nós vemos que o crime de homicídio
ele pode ser praticado por apenas um único sujeito. Não há necessidade da realização deste crime por mais de uma pessoa. Quando nós estamos falando de um crime que não é unissubjetivo, mas sim um crime plurissubjetivo, é aquele crime cujo há uma necessidade para que tenha mais de um indivíduo praticando aquele crime. Exemplo, o crime, por exemplo, um crime de associação criminosa. Crime de associação criminosa, uma pessoa não consegue praticar o crime sozinha. Então é necessário que ela se associe com outras pessoas. Por isso, o crime de associação criminosa é um crime plurissubjetivo. Aqui, no crime de homicídio, nós vemos que este é um crime unissubjetivo. Mas também, queridos, admite um concurso eventual. Pode ser que os sujeitos eles se reúnam de modo a cometer um crime de homicídio, perfeito? Mas em regra, ele é um crime unissubjetivo. Ainda nós vemos que este crime ele é admitido na forma dolosa, mas também na forma culposa. Ou seja, o sujeito ele pode ser punido tanto na forma culposa quanto na forma dolosa. Lembre que na forma culposa o sujeito ele não quis a consumação daquele resultado. Exemplo, você estava dirigindo perfeitamente, de repente uma pessoa entrou na sua frente e você atropelou a pessoa e matou a pessoa. Você tinha vontade de matar essa pessoa? Claro que não. Então você vai responder por homicídio na forma culposa. Aí nós estamos diante do crime de trânsito, mas é um homicídio culposo. Mas quando você tem a vontade, de fato, o ânimos de matar, o ânimos decante de matar alguém, aí sim nós estamos falando da forma dolosa, é o dolo, a vontade do sujeito de matar. Então lembre-se que, em regra, ele é um crime doloso, no entanto, admite a forma culposa também, tá bom? Aí, queridos, é importante que nós possamos a leitura do 121, parágrafo 3º. Então, o 121, parágrafo 3º do seu código, ele vai dizer o seguinte, ó, homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, nós temos uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, veja que é uma pena mais simples. Quando aqui nós estamos falando do homicídio culposo, no 121, é exatamente isso que eu acabei de dizer aos senhores. É a forma culposa a qual o crime admite. Continuando, queridos, nós temos também que o juiz ele pode deixar de realizar a aplicação da pena no sujeito se ele verificar, de acordo com o caso, né, as circunstâncias, ou de acordo com o próprio processo, que judicialmente não é cabível a aplicação de uma pena. E aí você pergunta, mas como assim? Como é possível alguém que comete um crime e esse crime o juiz vai analisar para ver se ele aplica ou não? Primeiro, vamos ver o parágrafo 5º do artigo 121, que vai nos dizer o seguinte, ó. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Então perceba que o sujeito ele cometeu um crime de homicídio e esse crime de homicídio ele não atingiu apenas a pessoa que ele matou, mas sim ele mesmo. E aí qualquer crime que você for aplicar, ele vai ser um crime, vai ser uma pena, né? Na verdade, qualquer pena que você for aplicar, ela vai ser uma pena que não tem condão educativo nenhum. Por quê? Vamos supor exemplo de um sujeito, que é o mais comum, um sujeito que estava retirando o seu carro da garagem, deixou a porta aberta da casa, o seu filho, criança, né? Uma criança, ela saiu e este não percebeu e quando estava dando a ré, passou por cima da criança. Perceba aqui que qualquer pena que você aplicar para um pai, uma mãe dessa, jamais será substituída, jamais terá um condão educativo. Por quê? Porque quem, em sã consciência, né, quer matar o seu próprio filho? Então perceba que aqui, dependendo do próprio caso, então o juiz, olha só, não é o código que fala quando aplica e quando não aplica, mas o código diz que o juiz, de acordo com o caso em concreto, ele pode deixar de aplicar a pena, perfeito? E aí, prosseguindo, queridos, nós temos a forma privilegiada. A forma privilegiada nós vemos lá no parágrafo 1º do 121 mesmo, que diz assim: se o agente comete o crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral, olha só, um crime foi cometido por relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção,
logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Olha só, não foi da pessoa, foi da vítima. A vítima provocou e o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então aqui nós estamos diante da forma privilegiada. É a diminuição da pena. Quando nós estamos vendo um crime e esse crime ele comporta a forma privilegiada, é que você vai verificar uma diminuição da pena. Então vamos lá. O sujeito, ele deve agir nesse momento por relevante valor moral social. Um grande exemplo citado é quando o sujeito ele está na balada com a sua esposa e a sua esposa levanta e fala: olha, eu quero ir no banheiro, eu já volto. E no caminho em que essa moça, né, que essa mulher, ela vai ao banheiro, outro sujeito que não é conhecido, ele acaba passando a mão no corpo desta mulher. E o sujeito, que é o marido dela, ele fica dominado por violenta emoção. E aí ele pega uma faca que estava na mesa e esfaqueia aquele determinado sujeito. Aqui, a defesa ela pode solicitar, suscitar uma forma privilegiada. Na verdade, ela não pode, mas ela deve. É uma obrigação da defesa suscitar, falar: olha, realmente ele cometeu um crime, mas ele estava dominado por uma violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então aqui o sujeito ele faz jus a uma redução dessa pena. Mas lembre-se que tem que ser logo após. O sujeito ele não pode ter visto aquela situação, foi para casa, pensou e no dia seguinte pegou uma arma e foi e matou aquele sujeito. Não pode. Tem que ser naquele determinado momento. Não posso também sair dali, ir no carro, pegar uma arma e depois voltar. Não, tem que ser naquele determinado momento, para sim o juiz poder aplicar essa diminuição da pena, perfeito? Então, lembre-se que o advogado ele tem que pedir o afastamento de uma qualificadora, que é uma forma que aumenta a pena, por uma forma privilegiada, tá bom? E aí, queridos, nós prosseguimos na aula e a pergunta que eu faço aos senhores: quando tem uma ocorrência de um homicídio privilegiado, pode também incidir a forma qualificada? Então nós temos o homicídio privilegiado, que eu acabei de falar aos senhores, mas também tem uma forma qualificada. É possível? A resposta é que sim. Acabei de citar aos senhores que a forma privilegiada é uma diminuição da pena, mas a forma qualificada, ela é um aumento da pena. Então vamos ver no parágrafo 2º do 121, que ele vai falar a forma qualificada. Então vamos lá. Se o homicídio é cometido por forma paga ou promessa de recompensa por motivo torpe, pode ser que esse crime que o sujeito acabou de cometer, eu acabei de citar da balada, vamos citar. Então teve um relevante valor moral social, porque o sujeito passou a mão no corpo da esposa dele. Só que vamos supor que o sujeito ele acabou utilizando de um meio, por exemplo, motivo aqui, ó, com emprego de veneno. O 3, o parágrafo 2º, inciso 3, fala por emprego de veneno ou fogo. Vamos supor que o sujeito ele ateou fogo naquele indivíduo que passou a mão no corpo da sua esposa. Então aqui nós temos uma forma privilegiada, que vai ser a redução dessa pena. Por quê? Porque o sujeito, logo após a injusta agressão da vítima, ele, dominado por relevante valor moral ou social, ele matou o sujeito. Só que ele matou o sujeito colocando fogo no indivíduo. Ele acabou botando fogo, ele tinha lá algum produto que era químico lá, que era inflamável, ele acabou jogando o sujeito e botou fogo. É possível? Sim. Então nós temos uma forma privilegiada e ao mesmo tempo nós temos o emprego da forma qualificada. Então privilegiada e qualificada por motivo, por exemplo, colocou fogo na vítima. Então é possível sim a aplicação dos dois institutos. Perfeito? Aí continuando, nós vemos que o crime de homicídio, queridos, ele é um crime progressivo. O que quer dizer isso? Que por mais que o sujeito ele pratica vários golpes sobre aquela vítima, ainda assim nós estamos falando de apenas um único crime. E qual é esse único crime? O crime de homicídio, evidentemente. E ainda, queridos, nós vemos que o homicídio ele tem um rol taxativo. E o rol taxativo é da sua forma qualificada. Então o sujeito ele pode cometer um crime qualificado, mas para que tenha inserção, a incidência
de uma qualificadora, é possível que o próprio código traga. Não pode o juiz verificar e falar, olha, realmente não tem lá no parágrafo 2º um rol, né? Esse crime não está dentro do rol qualificado, mas eu vou decidir aplicar a qualificadora. Não pode. Então o juiz ele só pode aplicar a forma qualificadora quando está previsto no rol. Então vamos ver rapidamente qual é esse rol dos crimes hediondos lá só no parágrafo 2º. No parágrafo 2º nós vemos o seguinte: homicídio cometido por mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então o sujeito ele mandou pagar, pagou alguém para cometer esse crime e esse crime foi cometido. Também quando tem por motivo fútil, o sujeito por motivo fútil, ele acabou matando. Lembre-se que agora tem um entendimento que todo aquele crime cometido dentro da esfera do trânsito, ou seja, alguém me fechou, eu fui lá e matei a pessoa porque me fechou, porque buzinou, é considerado motivo fútil, perfeito? E aí, continuando, 3, por emprego de veneno, já li aos senhores, fogo, asfixia, ou por explosivo, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum. Então o sujeito ele vai acabar de uma certa forma torturando a pessoa, vai utilizar forma cruel de matar a pessoa, ele vai acabar asfixiando. Então essa é uma forma de aumentar a pena do sujeito. Mediante traição emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Isso é muito comum nos crimes de homicídio. O Ministério Público, quando oferece a denúncia, ele coloca artigo 121, parágrafo 2º, porque dificultou a defesa da vítima. Então, dependendo do caso ali, o Ministério Público conclui que houve sim uma dificuldade ali, às vezes a pessoa chegou nas costas da vítima, então ele cometeu um homicídio, automaticamente ele cometeu na forma privilegiada, forma qualificada. Por quê? Porque ele dificultou a defesa da vítima. A vítima não estava vendo que ele ia desferir aquela facada nas costas dela. Por fim, nós temos 5 que diz assim: para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui vamos supor a impunidade. Então você é testemunha que eu cometi um crime. E para você não testemunhar, eu mato você. Então o crime foi cometido de modo a ocultar um crime que anteriormente foi cometido. Então aqui é a famosa inserção daquele crime, né, do inciso 5 que nós lemos, que é o sujeito que mata para ocultar um outro crime. E ainda nós vemos que também tem o homicídio, o feminicídio, né, que é aquele crime cometido contra a mulher por razão do seu sexo, né, por razão do sexo feminino. Continuando também, nós temos que hoje ali aos senhores o homicídio culposo, as causas de aumento da pena. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me escreva. E aí você pergunta, Gia, por que você faz no início a classificação do crime? Por quê? Porque você precisa entender esse crime. Porque quando você entende o crime, é muito mais fácil na hora da prova. Você se lembra se esse crime ele pode ser consumado ou tentado. Você se lembra se esse crime ele pode ser praticado por apenas uma ou mais pessoas. E as bancas, elas tendem muito mais, hoje em dia, a perguntar a classificação do que realmente perguntar, é qualificado ou não é qualificado? Ela quer saber se você realmente sabe a classificação jurídica. E então, queridos, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique aqui no botão curtir, compartilhe esse maravilhoso vídeo com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Esse canal que ainda é pequeno, mas eu tenho uma convicção enorme de que ele será muito grande e ele ajudará muitas pessoas a estudar, a se preparar até passar no concurso público. Muito obrigado a você que me acompanha até aqui. Um forte abraço e até mais.